Queridos irmãos, nós estamos numa série de mensagens iniciada na semana passada pelo nosso pastor Fernando, falando sobre um Deus que desce, né? Os irmãos devem ter acompanhado, tanto no culto presencial, quanto no culto online já foi falado de um Deus que desce. Então nós vamos prosseguir falando. Nosso pastor tem falado sobre o Deus Pai, nosso irmão Joel tem falado sobre o Deus Filho, e eu vou falar sobre o Deus Espírito Santo que desce. Querida igreja, abra a sua Bíblia no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Eu vou ler com os irmãos aqui o capítulo 2 do livro de Atos dos Apóstolos. Nós vamos ler alguns versículos intercalados aqui. Nós vamos começar do versículo 1, vamos ler até o versículo 4 e depois a gente passa para o versículo 16. Então nós temos aqui Atos, capítulo 2, versículo 1, que diz assim: Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente, veio do céu. Prestem atenção nesses termos que mostra uma descida. Veio do céu um som como de um vento impetuoso e encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Agora o verso 16. Aqui nós temos o evento. Aqui nós temos o que aconteceu. Agora nós vamos ver a explicação. Qual é a explicação desse acontecimento? No verso 16, Pedro está explicando o que foi essa situação, esse evento tão estranho. Ele diz assim: Mas o que ocorreu é o que foi dito por intermédio do profeta Joel. E acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos jovens terão visões, e sonharão vossos velhos. Até sobre os meus servos e sobre as minhas servas derramarei do meu Espírito naqueles dias, e profetizarão. Mostrarei prodígios em cima no céu, e sinais embaixo na terra: sangue, fogo e vapor de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. E agora eu preciso ler com os irmãos o verso 32 e 33, que também se refere a uma descida do Espírito de Deus. Então, versículo 32. A este Jesus, Deus ressuscitou, do que todos nós somos testemunhas, exaltado, pois, à destra de Deus, tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isto que vedes e ouvis. Amém? Queridos irmãos, nós estamos pensando aqui, num Deus que desce. Nós estamos meditando, crendo, louvando, falando de um Deus que desce. Parece tão estranho, não é? A gente pensar que Deus desce. O que nós temos que pensar, a partir das Escrituras Sagradas, é que a linguagem que a Bíblia emprega, a linguagem que a Bíblia usa,
do Antigo ao Novo Testamento é que o nosso Deus habita nos céus e que lá está o seu trono. Muito mais do que esse céu atmosférico que nós olhamos. Não é que Deus está nessas nuvens que nós vemos. Eu posso me lembrar agora que uma das falas dos astronautas, dos primeiros astronautas que foram ao espaço, um deles, ateu, russo, disse que foi ao céu e não viu Deus. Se tinha uma ideia de que Deus estava nesse céu físico que nós vemos. Mas um outro astronauta teria dito que foi ao espaço, não viu Deus, mas sentiu a sua presença, pois viu as obras de suas mãos. O céu, que a Bíblia diz, está muito mais numa linguagem para que nós possamos compreender, que mostra a distância entre Deus e os homens. Veja, por exemplo, no livro de Atos mesmo, quando nós lemos sobre o martírio de Estevão, a Bíblia diz, e é curioso, depois vocês conferem, mas quando Estevão está morrendo, quando ele está sendo apedrejado, a Bíblia diz que ele olha para o céu, no singular, e diz que ele viu os céus, no plural, aberto. E ele diz que vê Jesus de pé ao lado de Deus. Então, no Novo Testamento mesmo, nós temos Estevão falando que vê Jesus e vê Deus nos céus. Então, por isso que a Bíblia vai empregar uma linguagem que vai mostrar um Deus que está nos céus ou no céu, mas é muito mais do que esse céu atmosférico. Nós temos uma noção bíblica que mostra a distância entre Deus e os homens. Quem de nós consegue acessar o céu? Por muito tempo isso foi impossível aos homens, não é? Até que recentemente, ainda que alguns duvidem, mas o ser humano tem feito viagens espaciais, como a viagem à Lua, os satélites em órbita e coisas desse tipo. Mas não é esse céu, está muito além desse céu. A linguagem bíblica quer mostrar que Deus está muito aquém, muito distante dos homens. Quer ver? Vocês se lembram da conversa de Jesus com Nicodemos? Uma das coisas que Jesus disse para Nicodemos sobre o novo nascimento, e aí o Nicodemos diz, mas como que eu sendo velho vou entrar de novo no ventre da minha mãe? Aí Jesus para tudo e fala, Nicodemos, você é mestre em Israel, não sabe dessas coisas? Aí Jesus fala assim, se eu estou falando de coisas terrestres, você não entende? E se eu falar das coisas celestiais? Então nós temos uma distância muito grande entre o Deus celeste e o homem que é terrestre. O homem é da terra. O homem não só é da terra, como o homem é terra. Não é isso? Feito do pó da terra. Inclusive, a humanidade vem da palavra humus, que é da palavra terra, é da lama, é o humus. Inclusive, cabe a todos nós muita humildade, porque tanto humildade quanto humanidade vem de humus. Nós somos da terra. Mas o que é mais bonito é que, mesmo o homem sendo da terra, e essa é a nossa ideia aqui, durante esse mês, é a gente louvar e adorar um Deus que não fica distante lá no céu. Eu sei que temos aqui conceitos que pode dar um nó na sua cabeça, porque Deus é onipresente, está em todo lugar. Se Deus está em todo lugar, por que Ele tem que descer? Não é verdade? É que a presença de Deus é diferente. Essa é a ideia. Quando Deus diz assim, olha, a sua oração eu não vou ouvir mais. Lá no Antigo Testamento, muitas vezes os profetas disseram que Deus não ouviria mais a oração do povo hebreu devido aos seus pecados. Mas significa que Deus não iria ouvir, ele ficou surdo? Não, quer dizer que Deus não vai dar atenção. Essa é a ideia. Lembra quando Salomão inaugurou o templo e fez aquela oração? E a ideia é que o templo é a morada de Deus, mas mesmo na oração de Salomão ele diz que Deus vai ouvir e do céu vai responder.
E a nossa ideia aqui, irmãos, é que a gente aprecie esse Deus, que não é inerte. Algumas das coisas que o pastor Fernando falou na primeira mensagem, que o nosso Deus não é inerte, que o nosso Deus não é impassível, que o nosso Deus não está parado, distante, afastado de nós. Quando a Bíblia usa essa linguagem que Deus desce, quer dizer que Deus, Ele quer participar, Ele quer entrar na história. Como foi louvado aqui, Deus está perto de nós, Ele vem. E o texto talvez mais lindo sobre a descida de Deus foi o primeiro da primeira mensagem, lá de Êxodo, que Deus diz: por isso eu desci, a fim de libertá-los. Lá em Êxodo, Deus diz que desceu para libertar. Mas durante toda a história da humanidade, Deus desce. Como que começa a história da humanidade? Lembra do Jardim do Éden? Que Deus, na viração do dia, todos os dias vinha conversar com Adão? Ou seja, Deus descia até o Jardim do Éden todos os dias. Então a história da humanidade, antes da queda, já começa com Deus que desce para estar com o homem. E nós estamos vendo que isso vai até o fim. Eu não quero estragar nenhuma mensagem próxima, eu quero que os irmãos já fiquem pensando, eu quero que os irmãos fiquem angustiantes, pensando o que mais eu quero aprender, o que mais eu posso aprender de um Deus que desce. Mas talvez dando um pequeno spoiler das mensagens do Joel, não sei, né? A nossa história caminha para uma última descida. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Não é assim que a gente espera terminar a nossa história, que Jesus vai descer? Então isso é uma verdade ao longo da história, mas isso é uma verdade que diz respeito ao Deus Pai. O Antigo Testamento mostra Deus descendo várias vezes. E às vezes Ele mesmo diz, lembra da pregação do domingo à noite? Desçamos e confundamos, lá em Gênesis, né? Então nós temos, e outras várias passagens, vai pesquisando depois, às vezes que Deus, o próprio Deus diz que desce. Aí nós temos a descida, isso é do Deus Pai, né? Mas nós temos a descida mais maravilhosa, que ficou a cargo do Joel, que é Deus se fez carne, ou tabernaculou, como foi pregado de manhã. Deus tabernaculou, Ele armou a sua tenda entre nós. Jesus é o Deus encarnado, é o Deus que desce. E Ele não desce só para visitar e vai embora, Ele desce para morar, Ele desce para ficar, para sentir o que nós sentimos. E aí os evangelhos apresentam o Filho que desce. Mas o Filho voltou. Aqui mesmo no livro de Atos, capítulo 1, versículo 11, nós lemos assim, e lhes disseram: varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus que dentre vós foi assunto ao céu, virá do modo como viste subir. Então nós estamos no livro de Atos, e no capítulo 1, no versículo 11, versículo 9, 10, os discípulos, eles olham Jesus subindo aos céus, e Ele é envolto em nuvens, e eles como se estivessem procurando. E eles não percebem quando dois anjos aparecem atrás deles e dizem: varões galileus, o que vocês tanto olham para o céu? Este mesmo Jesus que foi assunto, que subiu aos céus, Ele virá, Ele vai descer novamente. Mas aí, passou cerca de uma semana. Jesus subiu ao céu e passou cerca de uma semana. E agora? Nós temos o Pai que desceu no Antigo Testamento em muitas manifestações. Nós temos o Filho que esteve aqui durante cerca de 33 anos. E agora o Filho subiu. Mas um dia Jesus falou assim: para onde eu vou, vocês não podem ir por enquanto. Mas não fiquem tristes, porque eu não vos deixarei órfãos. Mas quando eu for,
eu enviarei o Espírito Santo. E o que nós estamos lendo aqui é o evento da maior descida do Espírito Santo. O Espírito Santo já esteve presente, se manifestando no Antigo Testamento, desde a criação. O Espírito Santo esteve sobre os profetas, né? Quantos profetas? A Bíblia diz que Ezequiel, por exemplo, diz: o Espírito entrou em mim e me colocou de pé, né? Então nós temos o Espírito de Deus se manifestando no Antigo Testamento. Hoje, nosso irmão Joel, pela manhã, leu que o Espírito de Deus desceu sobre Maria. O anjo disse: Maria, o Espírito de Deus descerá sobre ti e a sombra do Altíssimo te envolverá. E você vai conceber o Filho de Deus. Mas agora, nós estamos diante de algo totalmente novo. Então eu quero pensar com os irmãos aqui, sobre a descida do Espírito Santo. Quando ele desce, sobre quem ele desce e por que ele desce. Nós estamos aqui no início de uma nova era, né? Nós temos aquela divisão consagrada, né, entre os historiadores, principalmente europeus, né, de pré-história, Idade Antiga, Idade Média, Idade Moderna, Idade Contemporânea, que é uma criação humana a fim de estudo. Mas nós temos aqui agora no livro de Atos o início de uma nova era. Não essa era histórica que é dividida com outros pressupostos. Nós temos aqui agora um novo período da história que se inicia. E isso está claro nesse texto. Nesse texto, isso fica muito claro que agora é iniciada uma nova era. É uma nova época. É um novo período, é um novo tempo. Que alguns chamam de o tempo da igreja. Mas eu posso chamar de o tempo do ministério do Espírito Santo. Vamos descobrir? Então vamos lá. Quando que ele desce? Nós lemos primeiro o evento em si, né? Estavam todos reunidos no mesmo lugar, quando de repente, né, é curioso que nós temos uma ideia que todo mundo estava orando, né? Estava todo mundo orando de joelho e o Espírito Santo veio, né? Só que o texto diz que eles estavam assentados, talvez igual vocês estão aqui agora. Estavam todos assentados. Será que era uma mesa de comunhão? Será que era uma mesa de ceia? Será que era um momento que alguém estava compartilhando um salmo, um louvor? Mas eles estavam assentados, quando de repente, veio do céu, olha que lindo, veio do céu, desceu, veio do céu, o som como de um vento impetuoso e encheu toda a casa. E foi visto línguas como que de fogo que pousou, desceu, pousou sobre cada um deles. Sobre cada um deles. E diz que todos ficaram cheios do Espírito Santo. Todos ficaram cheios do Espírito Santo. Aí acontece uma pequena confusão na sequência, né? A parte que eu não li. Eles começam a falar em línguas. E havia naquela época, por ocasião das festas em Israel, a festa da Páscoa e agora o Pentecostes, havia pessoas de todo o mundo praticamente. Havia pessoas do Egito, pessoas de Roma, pessoas de todos os lugares que nós possamos imaginar, que é citado aqui no livro de Atos. E as pessoas começaram a ouvir os galileus falando nas línguas de origem daqueles que estavam ouvindo. Então, aquele que era do Egito, ouvia todo mundo falando na língua própria do Egito daquele período. Assim como aquele que era de Roma, aquele que era da Pérsia e por aí vai. E eles falaram: o que está acontecendo? O que é isso? Alguns zombavam e diziam: essas pessoas estão bêbadas. E outros estavam atônitos e perguntando: como que é possível a gente estar ouvindo no nosso próprio idioma? Esses homens que são galileus, são homens rudes, são nordestinos. Equivale a isso. Lembra de Pedro, quando nega Jesus? O teu jeito de falar te denuncia? É um nordestino.
Então, falar assim meio, né, diferente. E, de fato, a Galileia era do norte mesmo, né? Jerusalém está ao sul. Como que pode? E aí Pedro toma a palavra e diz: varões israelitas, sendo essa 9 horas da manhã, ou a terceira hora do dia, estes homens não estão bêbados como vocês estão imaginando. Mas o que está acontecendo, aí ele começa a explicar, é o que foi profetizado pelo profeta Joel. Então, a primeira coisa que eu quero chamar a atenção é que, quando acontece, é que este evento da descida do Espírito Santo, essa descida que ela é mais significativa do que as anteriores, porque ela tem uma amplitude muito maior, ela acontece com data marcada. Não é uma data que ninguém sabia, mas era uma data marcada porque estava profetizado por Joel. Então era um dos eventos que estava já anunciado, predito desde o Antigo Testamento e agora estava acontecendo. Então é um evento especial, é um evento profetizado, é um evento que ninguém sabia a data, mas estava no calendário de Deus. Mas eu quero chamar a atenção para outra coisa. Por que eu estou dizendo que começou uma nova era? Então, eu não pedi para os irmãos separarem ali o texto, mas eu vou ler para os irmãos e notem a diferença de Joel para Pedro. No livro de Joel, capítulo 2, versículo 28, está escrito assim: e acontecerá depois que derramarei o meu espírito sobre toda a carne. E aí continua, só essa primeira parte é suficiente. Vou repetir: e acontecerá depois que derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Pronto. Vamos ler como que Pedro cita o texto. Então, é Atos 2, 17. Olha como Pedro diz o texto: e acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Vocês repararam o que Pedro fez aqui? Se fosse nosso aluno, né, do seminário, alguém ia dar 0 para Pedro. Fala: Pedro, você citou errado. Joel não disse que é nos últimos dias. Joel disse que naqueles dias, depois dessas coisas. Só que Pedro está inspirado justamente por esse Espírito Santo. E Pedro fez um acréscimo ao texto que não tem em Joel. Pedro está dizendo que o Senhor disse que nos últimos dias seria derramado sobre toda a carne do meu espírito, diz o Senhor. Por que é uma nova era? Porque esse derramado Espírito Santo, ele acontece marcando o início dos últimos dias. Quando que o Espírito Santo desce? Nos últimos dias. Nos últimos dias. Já tem quase 2000 anos, mas é últimos dias, irmãos. E o Novo Testamento, ele é muito claro. Vocês estão achando que os últimos dias é quando apareceu o anticristo? Vocês estão achando que os últimos dias é quando aparecer a marca da besta? Vocês estão achando que os últimos dias é quando Jesus voltar? A Bíblia diz em várias passagens do Novo Testamento que a era da igreja é os últimos dias. Eu vou citar aqui alguns exemplos. 1 João capítulo 2, versículo 18. Filhinhos, já é a última hora, já é a última hora. E como ouvistes que vem o anticristo, também agora muitos anticristos têm surgido, pelo que conhecemos que é a última hora. Então, o apóstolo João escreveu que já era a última hora da igreja. Hebreus, que nós não sabemos quem é o autor, mas é outro texto bíblico, também escreve da mesma forma. Hebreus capítulo 1, versículo 1 e 2. Havendo Deus outrora falando muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nestes últimos dias nos falou pelo Filho. Hebreus também testifica que é os últimos dias. 1 Pedro 4, 7. Pedro escreve assim. 1 Pedro 4, 7. Ora, o fim de todas as coisas está próximo. O fim de todas as coisas está próximo. Sem citar Romanos, capítulo 13, que Paulo também diz que a nossa salvação está mais próxima agora do que quando aceitamos a fé.
E nós temos aqui o texto de Atos. Então, o Novo Testamento testifica que nós já vivemos os últimos dias. E aqui vai uma pergunta: o que você espera dos últimos dias? O que a igreja tem esperado dos últimos dias? O que será que nós devemos aguardar para os últimos dias? Eu tenho medo que me chame de pessimista, né? Mas o prognóstico não é muito bom. Mas para que eu não seja acusado de pessimista, eu vou citar outra pessoa, tá bom? Teve um profeta também chamado Paulo, né? Apóstolo Paulo. Ele escreveu em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 1, o seguinte: sabe, porém, isto, nos últimos dias. Qual que é os últimos dias? Desde que Pedro falou que o que aconteceu eram os últimos dias, daquele período, quando o Espírito Santo desce, que começa o ministério do Espírito Santo, até a volta de Jesus, é os últimos dias. Todo esse período da descida do Espírito Santo em Atos, do Pentecoste, do começo da igreja, daquele período até a volta de Jesus, até que se cumpra esse Maranata, é os últimos dias. E Paulo escreve assim: sabe, porém, que nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. Tempos difíceis. E aí ele faz uma descrição, que depois vocês podem ler, lá em 2 Timóteo 3, versículo 1, 4, até o 4, até o 5 mais ou menos, uma descrição horrorosa de como a humanidade se corrompe nos últimos dias. Mas eu quero pensar só nessa palavra que Paulo usou. Sabe, porém, isso, que nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. Tem uma tradução que coloca tempos trabalhosos. Tempos trabalhosos. Algumas está tempos difíceis. Mas os irmãos se lembram daquele autor, Charles Swindoll, né? Escreveu aquela série Heróis da Fé, que tem José, Davi, Moisés, né? É uma série de livros muito interessante. Tem um dos livros dele que ele faz um apontamento que eu achei muito pertinente. Ele escreve que essa palavra, difíceis ou trabalhosos, ele diz que essa palavra grega, ela só aparece no Novo Testamento 2 vezes. Ela aparece aqui, em 2 Timóteo, que Paulo diz que os últimos tempos serão tempos difíceis, algumas bíblias tempos trabalhosos, e ele aponta que o outro lugar que aparece o mesmo termo é para descrever o endemoniado gadareno, quando diz que ele era violento. É a mesma palavra para descrever a violência, a força do endemoniado gadareno, que quebrava correntes, quebrava grilhões, morava no cemitério e ninguém conseguia detê-lo. Por isso, o Charles Swindoll, ele traduz por tempos selvagens. Ele diz que o mesmo termo, tempos trabalhosos, tempos difíceis, pode ser traduzido por tempos selvagens. Então a palavra de Deus está nos dizendo que os últimos tempos são tempos selvagens. A igreja, essa primeira igreja aqui do Novo Testamento, ela experimentou isso com uma intensidade que nós hoje não conhecemos. Nós estamos assim meio de boca aberta, com o Covid, com o coronavírus, achando que já é uma marca do final dos tempos. E nós estamos no final dos tempos. Mas nós não experimentamos o que essa igreja experimentou. Eu citei aqui Estevão, o diácono, que é apedrejado até a morte. Nós temos Tiago, que é morto ao fio da espada. Nós temos João, exilado na ilha de Pátimos. Nós temos todos os apóstolos martirizados. Nós temos uma igreja que sofre intensa perseguição na época de Nero, amarrado em postes incendiados, iluminando a noite de Roma. A igreja primitiva e dos 2, 3 primeiros séculos experimentou uma selvageria que nós, graças ao bom Deus, não conhecemos. Conhecemos outras. A imoralidade crescendo, a degradação da família, tanta criminalidade, tanta violência, dá repulsa. Hoje eu conversava com o Celso, né? Às vezes dá repulsa de ler e ver algumas notícias, o quão hediondos são muitos crimes e muitas atrocidades que nós presenciamos.
os tempos selvagens, tempos difíceis. Mas calma aí, para ninguém ficar pessimista, eu quero que você saiba que é nessa hora que desce o Espírito Santo. É nesse tempo que desce o Espírito Santo. E aqui nós temos uma coisa muito radical e muito diferente. Eu acredito que todo mundo aqui gostaria de viver em Jerusalém, né? Ou na Galileia, em Israel, na época de Jesus. Tem um hino antigo do Caleb, que ele canta algo do tipo, ele diz que teve um sonho, que estava em Jerusalém, sob o céu azul, pastos verdejantes, e ele diz, nessa terra havia um santo, homem que fazia o bem, assistia às suas curas em Jerusalém. E ele faz um louvor contando como se ele sonhasse estar em Jerusalém, vendo Jesus. Só que tem um detalhe. Na época do ministério terreno de Jesus, ele estava por fora. Jesus estava por fora. Agora, no ministério do Espírito Santo, Jesus pode estar por dentro. Nós temos os apóstolos, na época do ministério de Jesus, brigando, com medo, negando Jesus. Dentro da casa, tudo trancado, tudo fechado. Mas depois que o Espírito Santo desce, nós começamos aqui no versículo 14, um dos versículos que eu não li, que quando toda aquela turma se reúne do lado de fora e começa a discutir o que está acontecendo, que barulho é esse, Pedro se levanta, o mesmo Pedro que negou Jesus, o mesmo Pedro que estava preso, trancado dentro de casa quando Jesus aparece ressuscitado e diz, paz seja convosco, eles todos trancados com medo. Agora Pedro se levanta com coragem, com ousadia e começa a dizer como um profeta daqueles do Antigo Testamento, varões israelitas, isso que está acontecendo é o que foi predito pelo profeta Joel. E aí ele cita e começa a pregar, Jesus o Nazareno, por vocês morto e crucificado, Deus o ressuscitou dentre os mortos. E Pedro, com toda a coragem e ousadia, prega. E depois eles são perseguidos, presos e continua pregando. O que mudou? O que mudou? Vocês reparam uma mudança? Essa é uma das mudanças que chama a atenção até mesmo as pessoas que não creem na ressurreição. Porque antes da morte de Jesus, os discípulos agiam de uma forma. Depois da morte de Jesus, e nós cremos na ressurreição, a postura muda. Eles não são mais medrosos, eles são corajosos, eles estão prontos a arriscar a vida por uma mensagem que diz que Jesus ressuscitou. O que mudou? Antes nós tínhamos um Jesus por fora, porque ele estava na sua forma humana. Mas agora o Espírito Santo encheu, está por dentro, Deus está dentro. O Espírito Santo é derramado na última era da história, nos últimos dias, porque ele vem para fortalecer o povo de Deus, ele veio para equipar o povo de Deus, ele veio para capacitar o povo de Deus para enfrentar os tempos selvagens. Não importa se no tempo selvagem é a perseguição de Nero, não importa se no tempo selvagem é a perseguição dos primeiros judeus da época da primeira igreja, não importa se os tempos selvagens é a época de Covid, de coronavírus, não importa se é o capitalismo selvagem ou o comunismo ateu, não importa o perigo que seja, nesses últimos dias nós temos poder do alto, não nosso, mas que desceu sobre a igreja no derramado Espírito Santo. Então, quando que ele desce? Ele desce nos últimos dias. Agora eu quero pensar com os irmãos sobre quem ele desce. Sobre quem ele desce. Antes de falar sobre quem ele desce, uma das coisas mais bonitas do texto, que está desde Joel, e isso deveria causar uma expectativa muito grande nos judeus, é que Deus fala o seguinte: eu derramarei do meu Espírito. O meu Espírito, que é justamente o que eu estava falando agora. Tem pessoas que querem receber bênçãos, né?
Tem gente que quer receber bênçãos, tem irmãos que brincavam, abrem os braços, né, para carregar as bênçãos de Deus, levanta as mãos, né? Sabe a bênção apostólica, que muitas igrejas terminam, o pastor falando, e o pessoal levanta as mãos e fecha as mãos e diz amém, né? Então, né? Agora imagina você receber o próprio Espírito de Deus. Derramarei do meu Espírito, do meu Espírito. Você tem noção do que significa isso? Tem uma fala arrogante que é mais ou menos assim, ó. Você sabe com quem está falando? Conhece essa fala arrogante, né? Alguém já disse isso para você? Você conversou com alguém? Vem cá, você sabe com quem está falando, né? Nós podemos interpretar de duas formas, né? Tem a fala arrogante, a pessoa tem que conhecer que é humus, humanidade, humildade e humus, é a terra, né? Tem que conhecer que é um grão de areia, menor que um grão de areia diante do universo, né? Mas vamos pegar a fala em outro sentido. Quando alguém tenta humilhar o outro e falar, quem você pensa que é? Né? Quem você pensa que é? Quem você pensa que é? Eu quero que todos aqui saibam que nós somos humus, somos humildes, mas nós somos humus que agora recebemos do Espírito de Deus. Deus habita em você, Deus mora em você, Ele desceu, Deus desce, e Ele desceu para ficar. O Espírito Santo desceu para ficar. O Espírito Santo está aqui. Esse louvor, o segundo, oceanos, né? Que Deus te chama em meio ao mar, onde eu não posso ter firmeza, porque é tudo líquido, né? Não tenho firmeza. Deus me chama em meio ao mar, mas Ele está ali com você. Eu gosto de fazer uma analogia com a própria palavra bíblica, quando diz que Jesus acalmou a tempestade. Quando diz que ele estava no barco e dormia numa almofada. Lembram disso? Dormia numa almofada. Ou que Deus nos dê essa capacidade, né? Dormir em meio à tempestade. A gente perde o sono com Covid. Uma das coisas que eu mais tenho medo é do mar, né? Você olha, só tem água, não tem mais nada. Eu não sei nadar, então piorou. Imagina você num barco, você só vê água e uma tempestade, só vê céu e água. E aí fica tudo misturado, né? Tudo cinza, tempestade. Aí você pega uma almofada e vai dormir. É isso que você faz? É isso que Jesus fazia, está dormindo em meio à tempestade. O barco iria afundar, irmãos? Será que aquele barco iria afundar? Eles acordaram Jesus, né? Ó mestre, né? Nós estamos perecendo. E aí Jesus acalma a tempestade. Mas o barco iria afundar? Não. Por que o barco não iria afundar? Não era chegada a hora ainda. Jesus ainda tinha muito a fazer. Não era chegado o momento. Então, mesmo que não acordassem Jesus, o barco não ia afundar. Por quê? Porque o barco era forte? Não. Mas quem estava dentro do barco? Esse era muito forte. Você é muito forte? Não, você é humus. Então, nunca diga, você sabe com quem está falando, porque você é muito humilde. Mas saiba que por mais fraco e frágil que você seja, em você habita o Criador dos céus e da terra. Saiba que em você está o Espírito de Deus. Derramarei do meu Espírito. Não é qualquer coisa, mas é o mais magnífico dos seres que possa existir. É Ele. Mas agora vamos pensar aqui sobre quem desce o Espírito Santo. Primeiro, vamos ver se você está nesse grupo, irmãos. Infelizmente, eu não sei se é para todos, né? Nós temos, daqui uns dias, a vacinação vai começar. Tem uma lista aí. Será que é igual? Quem tem mais de 60 anos, né? Quem tem algumas comorbidades. Como será que Deus fez a lista para saber quem pode ser cheio do Espírito Santo? Vamos ver aqui se você se enquadra nesse grupo de pessoas. Atos 2, verso 17. E acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Você é de carne? Não pode, irmãos. Vocês se livraram de uma, né? Eu ia pedir para você beliscar quem está do lado para ver se é de carne. Mas devido a essa situação do Covid, é melhor não beliscar, tá?
Então se belisca aí, vê se você é de carne, porque derramarei sobre toda a carne. E é curioso que algumas igrejas, né, numa influência talvez gnóstica, né, helênica, tem igrejas que desvalorizam a matéria, né? Eu lembro que uma vez alguém disse que, alguém da igreja me disse, não aqui, mas há tempos atrás, que nós não conseguimos estar no espírito o tempo todo, porque tem hora que você está no churrasco com os amigos, tem hora que você está almoçando com a família, ou seja, a pessoa tem uma ideia que estar no espírito é não ter nada da carne física, mas isso é um grande equívoco, porque o espírito é derramado sobre toda a carne. A carne, a matéria, o corpo físico, ele é criado por Deus e ele é bom. Ele é bom, é criado por Deus. Deus viu que tudo era muito bom. Agora se corrompeu, né? A corrupção da humanidade. Mas o que Deus criou era muito bom. Então, primeiro, nós temos aí. Mas calma que depois vem mais detalhes. Eu quero me apegar aos detalhes que vem na sequência, né? Derramarei sobre toda a carne. Antes de passar para a próxima lista, quando diz assim sobre toda a carne, não é só sobre a questão física, né? Na verdade, está pensando sobre todos os povos da terra. Quando Joel profetiza, ele está querendo dizer para os judeus, olha, vai chegar um tempo que o Espírito de Yahvé, o Espírito de Deus, ele não vai estar somente sobre um profeta, como Joel, que estava profetizando, ele não vai estar só sobre o povo judeu, vai ser algo mais magnífico ainda. Vai chegar um tempo que o Espírito de Yahvé vai ser derramado, ele vai descer sobre todos os povos, é sobre toda a carne. Não existe mais privilégio nessa dispensação do ministério do Espírito Santo, pela pessoa ter nascido em Israel, pela pessoa ser judeu, ser de origem judaica, ou pela pessoa ser estadunidense, ser brasileira, ser paulista, ser baiano. Diante de Deus, no derramar do Espírito Santo, não tem diferença étnica, não importa a origem, não importa da onde você veio, você sendo carne, você sendo gente, você tem a possibilidade de ser preenchido por esse Espírito Sagrado. Derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Não significa todos os seres humanos, mas significa que qualquer ser humano que se voltar para Jesus vai receber desse Espírito Santo. Como está em Efésios, no capítulo 1, que diz que depois que nós cremos, recebemos o penhor do Espírito de Deus. É o que está lá em Efésios, capítulo 1. Ou aqui mesmo, sabe como termina a pregação de Pedro? Pedro, ele prega e diz, olha, eu aconselho a vocês que se arrependam e fujam dessa geração perversa. E diz que eles sentiram o coração contritado, eles perguntaram o que nós devemos fazer. E aí Pedro diz, vocês precisam crer em Jesus, ser batizado, e depois vocês vão receber o dom do Espírito Santo, porque a promessa diz respeito a vós, aos vossos filhos, aos que estão longe e a tantos quantos Deus chamar. É assim que Pedro termina a pregação aqui em Atos capítulo 2. O que ele está dizendo? Qualquer carne que se converter a Jesus pode receber o dom do Espírito Santo. Mas a lista continua, né? Nós temos aqui, verso 17. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão. O que ele está dizendo? Todo gênero, homem e mulher, é o filho e a filha, é o filho e a filha, todo gênero. Então, toda carne, qualquer etnia, todo gênero, filho e filha, homem ou mulher, e não importa a idade. Vossos jovens, quem é jovem aqui, levanta a mão. Quase todo mundo é jovem. Bom, mas a palavra eu tenho que ler, tá bom, irmãos? Vossos jovens terão visões e sonharão vossos velhos. Quem aqui está no último grupo, o grupo dos... A Bíblia diz velhos, tá? Eu ia falar idoso, mas eu estou lendo aqui, está velhos, tá? Tem alguém nesse grupo? Temos uma pessoa só na igreja, mas faz parte, né? Então dê glória a Deus, porque está na categoria de receber do Espírito Santo.
É só pensar, diz que os jovens têm visões, mas os velhos têm sonhos. Quem tem sonhado aqui, levanta a mão. Há pouco tempo o pastor Fernando fez uma pregação e ele falou dos sonhos, né? Quem tem sonhado aqui, ó, está cumprindo aí, né? E até sobre, aqui tem mais um acréscimo de Pedro, tá? A palavra meus, até sobre meus servos e sobre as minhas servas derramarei do meu espírito naqueles dias e profetizarão. No texto de Joel não tem meus, só tem servos. Por quê? Quando nós falamos meus servos, e é Deus falando, nós entendemos aquele que serve a Deus. Mas quando Joel profetizou, e Joel diz, até sobre os servos e sobre as servas derramarei do meu espírito, diz o Senhor, o que Joel estava profetizando era mais ou menos assim, não é só a classe sacerdotal, que é elitizada em Israel, não é somente a classe profética, porque havia grupos de profetas, não é somente a classe da nobreza, o rei, porque da realeza viria o Messias, né, filho de Davi, mas até sobre os escravos. Servos aqui tem um sentido de escravos, até aquele que está no serviço mais baixo, ele vai receber do meu espírito. Então na lista de Deus, por isso que esse derramar, esse descer do Espírito Santo, ele é diferente, porque o derramar, o descer do Espírito Santo é sobre toda a etnia, qualquer etnia, é sobre toda a carne. Não importa o gênero, é sobre os filhos e sobre as filhas. Não importa a idade, é sobre os jovens e sobre os velhos. Não importa o status social, até sobre os escravos, derramarei do meu espírito. Isso é maravilhoso. Tinha um pastor amigo meu, e acho que o pastor Fernando também fala a mesma coisa, né? As crianças não é o futuro da igreja, né? Já é o presente da igreja. Você que é jovem, está esperando um dia Deus te usar, saiba que a promessa é que até sobre os jovens derramarei do meu espírito. Você que se sente idoso e acha que o seu tempo passou, que agora os jovens que têm que fazer a obra de Deus, é com os jovens que Deus vai lidar, saiba que até sobre os velhos derramarei do meu espírito. Você que se sente de uma origem discriminada, você que se sente fora de lugar, fora de país, fora de estado, fora de região, eu não me encontro, eu não sei falar direito, você que se sente menosprezado pelo seu trabalho, pelo seu emprego, saiba que o Espírito de Deus, ele não se limita a nenhuma idade, a nenhuma condição social, mas o derramar de Deus, essa é a palavra, é derramar. É algo tão grande que a expressão é derramar. É como se você pegasse um balde e virasse ele. É algo abundante, dá para todos e cabe em todos. O Espírito de Deus foi derramado. Foi isso que Pedro disse, é isso que aconteceu. O Espírito de Deus foi derramado. É isso que vocês estão ouvindo. Agora para quê? Agora a última pergunta, né? Para que o Espírito Santo desce? Para quê? Bom, o Espírito Santo, ele tem muitas coisas a agir entre nós, irmãos. O Espírito Santo tem muitas coisas a agir entre nós. Quem aqui no passado dizia assim, ó, eu não consigo perdoar, e hoje perdoa? Sabe quem mudou o seu coração? Foi o Espírito Santo. Quem aqui no passado só se sentiria feliz se fizesse compra, se tivesse dinheiro, se pudesse fazer uma viagem nas férias, mas agora você é feliz com o que tem? Essa alegria é fruto do Espírito Santo. Quem aqui que no passado perdia a paciência, saía dando chute, xingando, reclamando, e agora as pessoas olham para você e falam, como você mudou, hein? Esse fruto da paciência, da longanimidade, é fruto do Espírito Santo. Eu acredito num Deus que desceu para transformar vidas. Mas eu quero pensar nesse texto aqui. Nós vamos falar mais
nos próximos cultos sobre essa descida de Deus, do Deus Pai, do Deus Filho e do Deus Espírito Santo. Mas pensando nesse texto de hoje, exclusivamente nesse texto, o Espírito Santo desceu para proclamar a mensagem de Deus. Foi para isso que ele desceu. Aqueles que recebem do Espírito Santo, o que eles fazem? Têm sonhos, têm visões e profetizam. 2 vezes a palavra profetizarão, 1 vez terão visões e terão sonhos. Mas o que é isso? Será que é aquela profecia particular? Pode acontecer, eu não duvido. Acontece, já aconteceu. No Novo Testamento mesmo, lembra de Ágabo, o profeta que fala com Paulo, que ele seria preso? Nós temos o João, as filhas de Filipe, 4 filhas profetizas, né? Então, a profecia existe, mas a profecia aqui em Atos, do descer do Espírito Santo, é algo muito mais amplo. Por quê? Pelo contexto que nós estamos lendo, toda a carne recebe do Espírito, e toda a carne profetiza. Significa que todos que estão aqui na igreja, todos que receberam do Espírito Santo são chamados para serem profetas. Não profeta talvez naquele sentido que recebe uma revelação nova, mas o profeta que vai profetizar o que as Escrituras revelam. Na época de Joel, o profeta Joel, a Bíblia diz que Deus se manifestava aos profetas por visão ou por sonho. Quantas vezes um profeta disse, eu vi tal coisa, eu vi uma panela virada do norte, derramando um líquido muito quente para o sul. Jeremias, né? Ele diz que vê. Zacarias vê um monte de coisas. Os profetas, eles têm visões. A visão, o sonho e a profecia era a forma de Deus revelar a sua palavra, a sua mensagem. Agora, todos nós que recebemos desse Espírito, somos equipados por Ele para proclamar a palavra de Deus. Talvez o seu sonho fosse ser um profeta igual Isaías, né? Até você saber que Isaías foi cerrado ao meio. Acho que esse não é um bom exemplo, né, Joel? Pensar um profeta aqui que não sofreu, é difícil, hein? É difícil, hein? Quer ser profeta, irmãos? É difícil, hein? O único apóstolo que não morreu martirizado, né? João. Beleza? Vamos ser igual João? Orar? Ele foi, diz, não está na Bíblia, mas diz que ele foi jogado num tacho com óleo fervente. Acho que não é muito bom não, né? Paulo morreu rápido, decapitado, né? Mas Paulo disse que foi apedrejado, apanhou com vara, sofreu naufrágio. A lista é longa, irmãos, né? Irmãos, talvez você não seja um profeta de receber uma mensagem nova, exclusiva sobre a vida de alguém. Mas você tem uma palavra muito mais poderosa. Está diante de você, no seu coração, e pode sair pela sua boca, uma palavra que transforma vidas, uma palavra que levanta o caído, uma palavra que tira a pessoa da sarjeta, uma palavra que muda a vida do drogado, uma palavra que muda uma nação, que muda um país, uma palavra que transforma a família, uma palavra que traz união, uma palavra que traz vida, uma palavra que cura. Quando você proclama o Evangelho, proclama a palavra de Deus, você está sendo portador da palavra de Deus. E o que é um profeta, se não o portador da palavra de Deus? Ah, mas é diferente, porque... Qual que é a diferença? No Antigo Testamento aquele profeta tinha o Espírito Santo. Irmão, a gente acabou de ler. Derramarei sobre toda a carne do meu Espírito, diz o Senhor. Ele desce para proclamar. Essa descida do Espírito, ela é muito específica e importante. Ela acontece nesse intervalo de tempo. Por isso que é importante. Vamos reler aqui para você também perceber isso. Olha só, Atos capítulo 2, versículo 16 a seguir. Nós temos o seguinte. O 17, tá? E acontecerá, 17. E acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei do meu espírito sobre toda a carne.
Aqui já pegou todo mundo, né? Toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Vossos jovens terão visões e sonharão vossos velhos. Até sobre meus servos e sobre minhas servas derramarei do meu espírito naqueles dias e profetizarão. Agora, note a sequência. Mostrarei prodígios em cima no céu e sinais embaixo na terra, sangue, fogo e vapor de fumaça. O sol se converterá em trevas, a lua em sangue, antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. Queridos, o grande dia do Senhor é o dia final. Quem esteve na aula da escola bíblica ontem, lá da 7ª taça da ira de Deus, nós lemos sobre o grande dia de Deus. Nós estudamos ontem, vocês estão perdendo, hein? Estudamos ontem sobre o Armagedon, que fala da batalha que vai anteceder o grande dia de Deus, que é esse daqui. Joel é o primeiro profeta, cronologicamente, aparentemente ele é o primeiro profeta que anuncia o dia do Senhor. A partir de Joel, todos os demais profetas vão começar a profetizar sobre o dia do Senhor, o dia de Yahvé. O dia do Senhor é o dia final, é o dia derradeiro, é o dia do juízo. O que a Bíblia está mostrando aqui? Que desde a descida do Espírito Santo, o derramado do Espírito Santo, pessoas que receberam o Espírito Santo vão, jovens, velhos, escravos, todas as classes e categorias que se voltarem para Deus, serão profetas de Deus nesse período. Que período? Antes que venha o grande dia do Senhor. E esses profetas, quando profetizam, o que acontece? Versículo 21. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. É para isso que o Espírito Santo desce. É para isso. Alguém já disse que o Espírito Santo é a pessoa da Trindade menos lembrada. Se a gente fosse fazer um levantamento dos louvores, há mais louvores que falam do Deus Pai, que fala do Deus Filho, do que do Deus Espírito Santo. A Márcia mesmo estava me perguntando, que louvor eu coloco? Eu falei, coloca um que fala do Espírito Santo. E para achar o louvor que fala do Espírito Santo? Quantas pregações são sobre o Espírito Santo? São poucas, né? Só que tem um detalhe. Vocês já ouviram falar do John Stott? John Stott foi um teólogo muito importante do século passado. O John Stott, ele escreveu em um dos seus livros que o ministério do Espírito Santo é chamado de ministério do holofote. Ministério do holofote. Como assim? Aí ele explica. Um bom holofote, um holofote muito potente, ninguém consegue ver ele. A luz é tão forte que ninguém vê. Você vê o que ele ilumina. A luz do holofote é tão potente que ninguém consegue ver o holofote. Você vai desviar o olho, mas você vai olhar aquilo que o holofote está iluminando. O Espírito Santo, ele se manifesta e, como Jesus disse, ele me glorificará. A descida do Espírito Santo, ainda que ele possa ser louvado, ainda que ele seja Deus, o ministério do Espírito Santo é apontar para Jesus, é fazer pessoas profetizarem o Evangelho, falarem do Evangelho, a fim de que as pessoas invoquem ao Senhor, e todo aquele que me invocar será salvo. E eu fiz questão de ler aqui até o versículo 32 e 33, porque lá mais uma vez é dito, né? Olha lá o 32. 2:32. A este Jesus Deus ressuscitou, do que todos nós somos testemunhas, exaltado, pois, à destra de Deus. Esse exaltado é a ascensão, ele subiu ao céu. Tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isto que vedes e ouvis. E sabe como Pedro termina aqui, irmãos? 3.000 pessoas decidem por Jesus. 3.000 pessoas abraçam a fé
em Jesus e são batizadas. 3.000 pessoas. Pedro. Quem era Pedro? Teólogo? Fariseu? Doutor da lei? Não. Pescador. Mas agora cheio do Espírito Santo. Teve alguma profecia aqui muito específica? Olha, eu acredito, não é que não haja, tá? Mas teve alguma profecia aqui muito específica? Não. Teve proclamação do Evangelho. E já aconteceu o que Pedro disse: todo aquele que invocar o Senhor será salvo. Aqueles judeus que ouviram perguntam: o que nós temos que fazer? Se arrependam, creem em Jesus, sejam batizados e recebam o dom do Espírito Santo. Irmãos, eu já quero convidar a igreja a ficar em pé para a gente orar, pensando nessa palavra. É verdade, irmãos, que nem todos são cheios do Espírito Santo, mas todos podem ser. Talvez em outro momento a gente possa falar disso. Todos temos o Espírito Santo, nem todos são cheios. Ser cheio, irmão, não tem espaço para mais nada. Não tem espaço para inveja, não tem espaço para ira, não tem espaço para mais nada. Tudo esvai. Você já sentiu isso? Teve algum momento que na oração, no louvor, sabe, assim os seus problemas parecem que apaga, a tristeza parece que some, você se sente repleto, cheio, você se sente satisfeito, você se sente poderoso, não porque você é poderoso, mas porque o poderoso habita em você. Nesse texto, todos ficaram cheios do Espírito Santo, e tanto é verdade que no capítulo 4, eles vão orar e diz que novamente eles ficaram cheios do Espírito Santo. E o lugar tremeu, né? Irmãos, o Espírito Santo já está aqui. O Espírito desceu. É tão bonito, né, quando desce sobre Jesus em forma de pomba, lembra? Viu o céu aberto e o Espírito desceu em forma de pomba. O Espírito Santo já desceu no Pentecoste, no último tempo, que é o tempo da igreja, e ele não subiu mais, ele está aqui. O Espírito Santo, desde aquele dia do Pentecoste, ele está na igreja, ele está aqui. Eu te convido a buscá-lo intensamente. Eu te convido a pedir para ser cheio desse Espírito Santo, porque você é profeta. Você é profeta para anunciar a boa nova do Evangelho. É através de você que vidas serão transformadas. A vacina pode impedir a propagação da doença, mas não vai impedir o homem de ir para o inferno. A medicina traz a cura para o corpo, mas é o Evangelho quem cura a alma. E o Evangelho é proclamado através de uma igreja que é profeta de Deus. O Espírito desceu no último tempo, tempo que nós lemos, que Deus traz juízo. Eu mostrarei sinais no céu e na terra, fogo, sangue, fumaça. É juízo. É juízo de Deus. É calamidade provocada pelo pecado. Nós estamos vivendo numa época de fogo, sangue e fumaça. Mas em meio a fogo, sangue e fumaça, tem um povo que recebeu o Espírito de Deus. E esse povo está aqui. Esse povo está me assistindo. Esse povo somos nós. Então eu quero agora orar, eu quero que você ore pensando nisso. Quem você é? Você é alguém que o Espírito desceu sobre a sua vida. Peça para Deus te conduzir, para que você seja a luz que Deus quer que você seja, o sal da terra e a luz do mundo.